Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu espero que você esteja bem e a partir desse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a barra amarela, que é a barra de sensores. E vejo também algumas pessoas que não gostam de repassar informações a respeito deles. Mas isso não impede que a gente possa discutir a respeito deles aqui. Bom, quando você compra o teu kit da Lego, alguns desses sensores já vêm inclusos, certo? Geralmente o sensor de cor, ou um sensor infravermelho, toque, né? Ou sensor ultrassônico. O primeiro desses sensores que a gente vai tratar aqui vai ser o botões do bloco. Botões do bloco não é exatamente um sensor, mas as funções que tu pode aplicar utilizando ele se assemelham muito à utilização de um sensor. Primeiro momento que a gente precisa entender é que cada botão do bloco EV3 representa uma numeração. Ele tem 5 botões. O botão da direita representa o valor 1. O central representa o 2, o esquerdo o 3, o superior o 4 e o inferior o número 5. No momento que você aperta cada um desses botões, ele representa um valor numérico. E aí, esse valor vai ser resultado aqui no ID do botão. A primeira função que a gente tem é a função medida. Na função medida, quando você aperta qualquer botão, um número vai sair daqui representando aquele botão, que é exatamente esse que eu acabei de listar. Você pode utilizar, por exemplo, para uma comutação. Vai nas opções do switch e escolhe numérico. Pode conectar. Nesse momento, dependendo do botão que você pressionar aqui no bloco EV3, você pode definir também um comando para cada um desses blocos. Por exemplo, aqui no número 1 vai representar o botão 1. No número 2, no switch na ocorrência 2, vai representar o número 2, o botão 2, que é o botão central. E assim sucessivamente. Inclusive, você pode incluir outros parâmetros aqui. Você pode escolher o botão 3, depois adicionar mais um para o botão 4, e assim sucessivamente. Por exemplo, no botão 1, se você pressionar, você pode colocar aqui para o robô andar para frente, no botão 2 para ele dar ré, no botão 3 para ele tocar um som. E aqui, nessa opção, nesse botão, você seleciona qual dessas ocorrências vai ser uma ocorrência padrão. Para a ocorrência padrão, você pode utilizar, por exemplo, o botão 0, a opção 0, na verdade. A opção 0 seria o não uso desses botões. Seriam todos esses botões soltos, não pressionados. Os switches seguintes, as ocorrências seguintes, seriam os botões pressionados. Então essa é a primeira opção bem interessante aí de se utilizar. A segunda função, que é a função comparar, é uma função que já é bem conhecida. Ela significa o seguinte: você vai escolher o botão que você quer pressionar, qual botão desses você vai querer pressionar, e o programa vai verificar se esse botão ele foi pressionado. Você pode escolher também se ele foi solto ou se ele foi apertado e solto, mas como padrão a gente vai escolher a opção 1. E aí você pode utilizar um switch aqui para definir que se ele foi pressionado, se aquele determinado botão foi pressionado, então o robô pode fazer alguma outra coisa. E aqui a mesma função de ID do botão, ele vai sair um valor numérico daqui, registrando o valor de cada botão que foi pressionado. O próximo sensor é o sensor de cor, o Color Sensor. O bloco de sensores de cor tem funções muito parecidas com o que a gente já viu anteriormente. Tem a função de medida, que tu pode utilizar a numeração de cada cor, a numeração também de 0 a 100, que é a da luz refletida, e também a intensidade da luz ambiente, certo? Do espaço onde você está. Por exemplo, tu pode utilizar a luminosidade, a numeração da luminosidade,
que tem no ambiente e colocar ela dentro de um motor. Então, se está muito claro no ambiente, na sala, no pátio, em qualquer lugar que você esteja, aquela numeração vai partir para o motor e vai fazer com que ele ande mais rápido. Do contrário, se você estiver num local escuro, essa luminosidade vai cair e logo o motor também vai começar a andar mais lentamente. A função comparar também é a mesma coisa que a gente já viu anteriormente. Se for uma determinada cor ou uma determinada luminosidade, ele pode fazer alguma coisa no switch, por exemplo, mandar o robô andar, tocar um som ou controlar também algum motor. E a função calibrar, que é uma função importante aqui no sensor de cor, funciona da seguinte forma: tu pode definir um valor mínimo e um valor máximo para os sensores de cor. Isso é muito importante utilizar antes de algumas competições, porque tu define aquilo que é escuro e aquilo que é claro, né? A gente sabe que o sensor de cor ele sofre interferência direta da luminosidade. Então tu definir de antemão aquilo que tu quer definir como escuro, por exemplo, o valor 5 vai ser escuro, ou 3, por exemplo, vai representar o mais escuro possível, e o valor 90 ou 70 é aquilo que ele está definido como mais claro naquele momento. Então é isso que tu vai salvar no teu programa, certo? Só que antes do teu programa iniciar, antes do loop. Claro que você também pode mandar esse bloco reiniciar. Então a luminosidade que o sensor vai identificar naquele momento vai ser a luminosidade padrão do bloco V3 e nenhuma mínima ou máxima definida por você. O próximo bloco é o sensor de giroscópio, um sensor muito utilizado geralmente em robôs de competição que precisam subir rampa, e no momento que eles alcançam determinado grau de giro, ele ativa uma velocidade maior nos motores, ou para informar quando o robô está caindo, ou algo do tipo. Na primeira opção, medida, é parecido com as opções anteriores. Na primeira opção, ângulo, ele vai trazer o giro daquele sensor em graus. A opção taxa vai trazer o valor que ele está identificando daquele giro em segundos, correto? É uma taxa em segundos do grau de rotação. E a opção ângulo e taxa são as duas opções ao mesmo tempo que tu pode utilizar isso aqui em algum sensor. Se eu fosse utilizar esse sensor, por exemplo, eu poderia utilizar na opção do monitor e poderia escolher formas, retângulo. Poderia pegar essa opção de ângulo e acrescentar na largura desse retângulo, certo? Então, quanto maior fosse o ângulo desse sensor de giro, maior seria a largura do retângulo, correto? Também tem a opção comparar, ângulo e taxa, e também tem a opção reiniciar. Essa opção reiniciar, ela sempre deve ser usada antes da opção de ângulo, certo? Essa opção de reiniciar, ela sempre deve ser usada antes do sensor quando ele for trabalhar com ângulo, porque ele vai reiniciar o sensor no grau 0. E assim, quando esse bloco iniciar, ele não vai ter problemas com leituras anteriores, entende? Para não dar interferência. Então retorna em 0 e ele começa a fazer a contagem a partir do grau 0, tanto para valor negativo quanto para valor positivo, até 360. Então, é isso, pessoal. Por enquanto, são esses 3 sensores. E até o próximo vídeo.